Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, senhores deputados, deputadas presentes aqui no plenário, Barbosa Lima Sobrinho, cidadãos que nos assistem ainda nas galerias, nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, quero fazer aqui duas notas, em seguida desenvolver uma tese que tenho formulado em relação à crise que enfrenta o nosso Estado. Mas a primeira nota diz respeito ao encontro que fizemos hoje neste plenário, um encontro voltado para a discussão do plano diretor do Estado do Rio de Janeiro, uma discussão importante, na verdade, do plano diretor da região metropolitana do Rio de Janeiro, uma discussão importante que se associa aos debates já acalorados em torno do PLC número 10 de 2015, que já está tramitando na casa e que dispõe sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, sobre a criação da agência metropolitana do Rio de Janeiro. Foi um bom debate, inevitavelmente com a presença de trabalhadores da SEDAI, com a presença de trabalhadores demitidos e até hoje sem ter recebido seus direitos do Comperj. Uma parte da audiência acabou se destinando às intervenções desses trabalhadores, falando, por um lado, dos riscos, dos temores relacionados à ideia que já circula com desenvoltura no âmbito do governo do Estado de privatização da SEDAI, e, por outro lado, a situação de penúria, de miséria até, em muitos casos, em que se encontram famílias e trabalhadores demitidos do Comperj e até hoje sem ter recebido os seus direitos. Então, mas de qualquer maneira, foi uma audiência importante. Vossa Excelência esteve presente, deputado Eliomar Coelho, Paulo Ramos e Luiz Paulo à mesa, oferecendo importantes contribuições ao debate. E eu quero apenas registrar que, repetidamente, presidindo este encontro pela manhã, anunciei que aquilo não era ainda uma audiência pública sobre o PLC 10 de 2015, que ele foi um encontro promovido pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico, Fórum Permanente aqui da Alerj, coordenado pela Geisa Rocha, mas as audiências públicas sobre o PLC, uma sequência de 3 audiências, começarão no próximo dia 6, às 9h30, também aqui no plenário, um projeto que recebeu 200 emendas a temas do deputado Jair Bittencourt, que foi prefeito, e sabe, que embora Itaperuna não esteja na região metropolitana, não esteja abrangida nessa discussão, mas há uma discussão, por exemplo, deputado Jair Bittencourt, sobre, assim, em que medida a agência não vai, digamos, ultrapassar limites que têm a ver com as prerrogativas e competências do município como ente federado, por exemplo, entre outras questões. Tem vários temas controvertidos. De qualquer maneira, é um debate importante, porque a região metropolitana é muito desigual e é preciso criar condições para que ela seja reequilibrada, sofra e viva um processo de desenvolvimento equânime, e articulado e integrado. Uma segunda nota que quero fazer aqui tem a ver com... E aí pego um pouco o fio de uma intervenção que fez ali embaixo, no microfone de à parte, o deputado Marcelo Freixo, mais cedo, nesta sessão, sobre a Assembleia de hoje dos profissionais da educação. Veja aqui o companheiro Sagatti, profissional da educação da Rede Municipal de Petrópolis, aqui entre nós. Faço uma saudação especial à liderança dos profissionais da educação no município de Petrópolis. Aproveito para mandar um abraço muito especial aos meus colegas profissionais de educação da Rede Estadual em Petrópolis e do município de Petrópolis. Mas a Assembleia de hoje, que decidiu pela continuidade da greve, que já se alastra por 4 meses aproximadamente, eu quero aqui fazer também um comentário. Eu tenho participado desde o início desse processo, Vossa Excelência sabe, já participei de mais de uma centena de reuniões, na própria presidência da Alerj, na liderança do governo aqui, na Comissão de Educação, de audiências em escolas e universidades,
no Palácio Guanabara, quando não fui barrado, porque lá já fui barrado, porque era deputado que não era da base, então não podia participar da reunião. Veja a que ponto chegamos, né? Enfim, denunciei isso aqui da tribuna, do plenário. Mas havia 6 pontos relativamente bem encaminhados. A questão da concessão da licença especial, que outrora a Secretaria de Educação só concedia para quem estivesse se aposentando, e havia uma demanda dos trabalhadores que pudessem ter a licença especial, não apenas para se aposentar, mas eventualmente para um processo pessoal que precise viver, um curso que esteja concluindo, enfim, claro, de acordo com as possibilidades do órgão e com as demandas dos trabalhadores. Isso não tem que estar vinculado à aposentadoria. Isso tinha avançado. A questão da descentralização da perícia médica. Vossa Excelência participou desse debate, também. Um absurdo o profissional ter que se deslocar doente 300, 400 quilômetros para fazer uma perícia. Era importante, sim, fazer uma descentralização, regionalizar, né, a perícia, para que isso não representasse uma dificuldade maior para os colegas profissionais da educação. Isso estava avançando. A questão do abono para todos os fins, funcionais, administrativos, das faltas decorrentes de greve e paralisação desde 93, portanto, 23 anos, contando a de 2016. O pagamento do enquadramento por titulação, o pagamento previsto na lei estadual, que disciplina o plano de cargos dos profissionais da educação, e que não vem sendo pago desde 2013. A eleição de diretores, que nós votamos aqui, matéria sancionada. E a votação sobre a redução para 30 horas do pessoal administrativo, matéria já votada aqui, aguardando sanção, né? Bom, esses 6 pontos, a meu ver, e aí a participação da Alerj foi fundamental. É bom destacar que todos esses avanços, e não exagero aqui não, todos esses avanços tiveram como principal mola propulsora, além da luta dos trabalhadores, a mediação feita em vários momentos pela Alerj, por vários deputados, deputado da base, deputado da oposição. Enfim, quero destacar, sempre destaco aqui o esforço de escuta do deputado Edson Albertassi, líder do governo. Eu participei com ele de dezenas de reuniões. Enfim, o próprio presidente recebeu várias vezes. Essa semana mesmo, ontem, tivemos uma outra rodada. Então, a Alerj cumpriu um papel importante. Eu acho que chegou um ponto que o governo precisa confirmar, materializar todos esses pontos. E eu acho que também os profissionais da educação têm discurso de vitória a entoar. Não se consegue tudo, é verdade, né? Há um ponto a mais que eu acho que pode avançar. Na reunião de ontem nós tocamos nesse ponto, que o Estado apresente pelo menos um cronograma para, a partir do ano que vem, começar a resolver a questão que é a lei federal do tempo remunerado de 1/3 para estudo, avaliação, planejamento, enfim. Então, eu acho que se isso tudo se confirmar, eu acho que é possível caminhar na direção da interrupção da greve, e aí o movimento vai constatar, os trabalhadores vão constatar se esses pontos estão todos confirmados, estão todos, enfim, acontecendo. Eu acho que precisa o governo, por um lado, confirmar tudo isso, e precisa, por outro lado, a categoria ter a percepção de que na luta social, na luta do movimento, conseguiu arrancar vitórias importantes, e talvez isso nos proporcione, enfim, virar a página desse movimento, que desgasta a todos sem exceção. Mas eu queria também, senhor presidente, aí vou tocar nesse ponto, pelo menos introduzi-lo. Eu tenho repetido como mantra que a crise do petróleo não explica tudo. Eu acho que temos problemas graves de escolhas, opções e decisões tomadas pelo governo do Estado nos últimos 10 anos. Não vou me repetir em torno desse mantra. Vou falar de um outro. O governo do Estado tem insistido em cobrar o essencial da conta da crise aos servidores públicos estaduais e à população, sobretudo aqueles segmentos que mais precisam da presença do poder público. E aí tem vários exemplos. Tem o exemplo da suspensão dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, programa importante de transferência de renda para retirar da situação de pobreza extrema famílias do estado do Rio de Janeiro. O Renda Melhor Jovem, que é um incentivo para que o jovem complete a sua formação
na educação básica, e ao final dela, não é durante, não é uma bolsa durante, não, ao final dela, tem uma espécie de poupança para dar o passo adiante. Agora, uma notícia chocante que circula em jornais de grande circulação, deputado Jair Bittencourt, que o Estado não estaria pagando aos bancos credores a parcela que os servidores sofrem de desconto dos seus empréstimos consignados. Vossa Excelência viu isso? O servidor público estadual faz empréstimo consignado, é descontado no contra-cheque, e a parcela que ele desconta, que o Estado, que é o agente que desconta, deve repassar para o banco credor, não repassa. E tem servidor começando a entrar no SPC e no Serasa. Você pode imaginar o que é isso? Eu sou servidor público, já entrei no empréstimo consignado, quer dizer que a situação já não está boa. A situação já não está boa. Eu tenho que me submeter à ciranda dos bancos, dos agentes financeiros. Todo mês eu tenho descontado no meu contra-cheque uma parcela para amortecer a dívida que eu contraí. Só que essa parcela o Estado recebe e não passa para o banco credor, que faz o empréstimo consignado. E aí o banco aponta o servidor acusa como devedor. Isso é apropriação indébita. Isso é apropriação indébita, eu diria, com abuso de confiança. Com abuso de confiança. Mais ainda, então, e um outro elemento que aí eu quero com ele concluir. A situação, vou concluir, das famílias em várias cidades do Rio de Janeiro, vítimas de tragédias humanitárias, na região serrana, em Angra dos Reis, na minha querida Niterói, em Petrópolis especificamente, aqui eu falo para as famílias de Petrópolis, que eu sei que me acompanham agora online, 400 famílias em Petrópolis, 2.000 em Niterói, que há 2 meses, pelo menos, não recebem um aluguel social de R$400. Veja, não houve política habitacional que garantisse a moradia popular para essas famílias, mesmo vítimas de tragédia de grandes proporções. Habitação é um direito constitucional, o Estado não foi capaz de garantir a essas famílias habitação e agora não é capaz sequer de manter o compromisso minimalista de pagar 400 mangos, R$400, para que essas famílias não morram de fome ao relento. Então, a essas 400 famílias de Petrópolis, as 2.000 famílias, grande parte delas eu conheço, que eu estive no Bumba desde o primeiro dia em Niterói, desde o 5 de abril de 2010, quando começaram a criar as comunidades, e o dia 7 foi a culminância com a chamada queda do Bumba. A essas famílias, eu vou continuar me solidarizando e vou denunciar todo dia aqui, até que o pagamento do aluguel social seja restabelecido, porque isto é o mínimo do mínimo para as famílias que já sofreram muito além da conta. Então, senhor presidente, isso prova que o governo do Estado, aí concluo, é um novo mantra aqui que eu estou repetindo, está cobrando o essencial da conta da crise aos servidores públicos e à população, sobretudo, aqueles segmentos que mais precisam das políticas de inclusão, de garantia de direitos e de promoção da cidadania. Muito obrigado.